Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso vídeo no YouTube. E olha só que legal, ó. A gente vai aprender como enviar e-mail com o Node. Mas antes disso, a gente tem um detalhezinho interessante para a gente entender sobre e-mails, tá? Muito programador, inclusive programador com experiência, sei lá, por algum motivo não se aprofundou nesse assunto, ou não estudou muito sobre esse assunto. Ah, só preciso enviar e-mail em um projeto ou outro, então eu só uso a ferramenta lá que eu preciso e pronto, e tá tudo certo. E a gente acaba não entendendo muito bem o que é e-mail e como que funciona, tá? E um outro detalhe, alguns anos atrás, e-mail funcionava de X forma. Vou explicar também já já, tá? Vou inclusive anotar aqui algumas coisas na tela para você. E depois, agora, e-mail passou a funcionar de Y forma. Então tem alguns detalhezinhos que você precisa entender sobre envio de e-mail. Não é simplesmente eu chegar lá, dar um comando e enviar um e-mail para outra pessoa e pronto. Grandes são as chances de que, se isso acontecer, o e-mail vai cair no lixo eletrônico, no spam, na aba promoções ou enfim, qualquer outro lugar, se chegar no e-mail daquela pessoa, tá? Então vamos lá. Deixa eu vir para a telinha aqui. Vou vir para a telinha. Eu criei um projetinho aqui, vou mostrar já já. Projetinho Node, não tem nada nesse projeto, tá? Para não dizer que não tem nada, eu tenho a configuração básica de um servidor Node. E aí eu criei uma rotazinha chamada ping, que a única coisa que ela faz, tem um controllerzinho aqui, e essa rota apenas retorna um pong, ou seja, tem nada aqui criado ainda, tá? A gente vai criar juntos aqui o processo de envio de e-mail. Então, só criei essa base geral do servidor, porque não tem nada a ver com a aula, né? Então, não precisa a gente criar do zero isso daqui, perderia tempo desnecessário. Então, vamos lá. E-mail. Como que funcionava e como que funciona hoje? Antes da gente partir para o código, é interessante demais saber essas diferenças e esses conceitos-chave para você fazer um e-mail funcionar bonitinho, tá? Então é o seguinte, antigamente, principalmente para a galera que programava em outras linguagens, eu não sei se você está começando agora, grande chance se é que você está começando agora, mas antigamente, todo servidor, por exemplo, uma hospedagem compartilhada qualquer, você alugava essa hospedagem compartilhada e ela automaticamente já vinha com o serviço de envio de e-mail. O problema é o seguinte, o pessoal usava aí, sei lá, para a galera que usava o PHP, por exemplo, antigamente. Para enviar um e-mail, existia uma função do próprio PHP que você põe para quem você quer enviar, você põe quem você é, que inclusive você poderia botar qualquer e-mail que você quisesse. Ah, eu quero me passar aqui pela, sei lá, pelo governo. Você botaria um e-mail lá e ele ia chegar na caixa de entrada das pessoas com o remetente sendo um e-mail como se fosse do governo, tá? E aí tem todo esse problema, né, de phishing, etc. Então, isso é como funcionava. Aí o que aconteceu? Não é que houve mudança no processo técnico de envio de e-mail, mas sim houve mudanças muito drásticas no processo de recebimento do e-mail por esses principais servidores de e-mail. Então, por exemplo, Hotmail, Gmail, Yahoo ou qualquer outro aí que existe hoje em dia, tá? Então, esses serviços de e-mail, eles ficaram cada vez mais restritos e eles exigiam cada vez mais coisas para que eles conseguissem mandar para a caixa de entrada, por exemplo, das pessoas. Por quê? Spam, obviamente, né? Então, a cada dia que passa, o nível de spam e a quantidade de spam, o volume de spam aumenta. Então, esses serviços, eles não querem que você fique recebendo spam toda hora. Então, eles mesmos ficaram muito mais criteriosos em o que eles deixam passar. O que eles sequer mandam, até para chegar no spam, o conteúdo e o e-mail tem que ter o mínimo de alguns procedimentos para chegar no spam, tá? Para chegar na caixa de entrada é mais difícil ainda, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Hoje em dia, essa parte de envio de e-mail, principalmente quando é um sistema mandando e-mail e não outra pessoa já logada na conta do Gmail, por exemplo, para isso é muito fácil, né? O próprio Gmail já sabe, ah, beleza, mandou do Gmail, é nosso amigo, é nosso brother aqui, então tá tudo tranquilo. Mas quando é um sistema mandando e-mail, quer seja um e-mail de uma notificação de alguma coisa que aconteceu, como é o que a gente vai fazer agora, quer seja um serviço de e-mail em massa, então você pega um e-mail só, você manda para 200 mil pessoas, por exemplo, enfim. Independente disso, existem alguns procedimentos e tem toda uma ciência por trás de envio de e-mail, tá? Então, por exemplo, existem conceitos como, se você quiser aprofundar um pouco mais nisso, conceitos como o DKIM, é um nomezinho DKIM, é DKIM ou é CADIM? DKIM.
conceitos como DKIM, existem conceitos como algumas coisas que você precisa configurar no DNS do domínio que vai fazer o envio. Ou seja, se você tem lá suporte@fulaninho.com, esse domínio fulaninho.com, ele precisa nos DNS dele, na configuração de DNS dele, ter algumas coisinhas, alguns detalhezinhos pré-configurados para que facilite o processo de validação se aquele e-mail de fato é daquele remetente. Justamente porque eu posso dizer quando eu estou enviando um e-mail que eu sou qualquer pessoa. Eu posso botar que o remetente é um e-mail do governo, é um e-mail do Google, é um e-mail do um Gmail fake aí qualquer. Enfim, eu ponho literalmente um string para dizer quem é o remetente. E aí, esses serviços de e-mails, antigamente aceitava tudo. Hoje em dia, eles filtram muito mais. Então, você tem que provar que você é você mesmo para poder eles aceitarem, tá? Então, com isso, esses serviços de e-mail que já haviam configurados nas hospedagens compartilhadas, por exemplo, eles pararam de ter muita eficiência. Eles pararam de funcionar muito bem, tá? Hoje em dia ainda é usado, ainda funciona um pouquinho, principalmente se o domínio tiver um histórico de envio. Então, existe todo um conceito de aquecer o domínio, ou seja, ter o domínio enviando e-mails e sendo recebido e sendo aberto esses e-mails. Então, automaticamente, o Gmail, o Yahoo, o Hotmail, por exemplo, todos eles vão, beleza, esse cara aqui está mandando e-mail desse IP aqui, ou seja, desse servidor aqui, e a galera está abrindo, a galera está recebendo, está tudo funcionando bonitinho. Então, beleza, deixa passar o próximo aí, deixa passar o próximo. Então, tem todo esse conceito de aquecimento de e-mail também. Tudo isso são coisas que não existiam antes e que hoje em dia existem, beleza? Eu não sei porque eu abri aqui um documento novo se eu expliquei tudo na webcam. Não, mas tudo bem, sem problema nenhum, tá? Vamos fechar e vamos para cá agora. Para fazer o envio de e-mail hoje em dia, a melhor forma de você fazer isso é usando serviços externos. Ou seja, você vai ter sua hospedagemzinha lá, ela às vezes vem com um serviço de envio de e-mail, mas como eu falei, é um serviço que usa um IP qualquer, às vezes até um IP que está em alguma lista negra de alguma coisa, então você vai ser prejudicado sem nem saber, tá? Com o envio de e-mail. Esse e-mail não tá, esse IP não está aquecido, então ele não foi enviado daquele remetente, o pessoal está recebendo, então tem todo um processo que não ajuda o recebimento de e-mail, tá? Então, para isso, a gente utiliza serviços externos para fazer esse processo de envio. Geralmente não são muito custosos, principalmente quando você tem poucos e-mails para serem enviados. Quando se trata de e-mail em massa, aí o negócio muda um pouquinho, aí vai de zero de graça ao infinito de custo, tá? Mas aí depende do serviço, vai depender do que você precisa fazer esse envio, tá? Então, hoje em dia, a gente tem vários serviços de envio de e-mail. Alguns dos principais. Tem o SendGrid, que eu acho que até mudou o nome, se eu não me engano, ou tá para mudar o nome, enfim, alguma coisa assim. Tem o Mailtrap, que é o que a gente vai usar hoje, eu vou mostrar para você bonitinho. Tem, enfim, uma diversa gama de serviços de envio de e-mail. Alguns deles têm o que a gente chama de free tier, ou seja, tem uma quantidade mínima gratuita que você não precisa fazer nada, só cadastrar e já era, você consegue enviar. Então, o Mailtrap, por exemplo, tem esse processo. Se eu não me engano, são 1000 e-mails por mês. Então, se você enviar menos de 1000 e-mails por mês, você pode até usar a conta gratuita deles e vai funcionar bonitinho, tá? Então, vamos lá, ó. Tratando de Mailtrap, existem duas coisas que a gente precisa aprender para fazer o envio de e-mail bonitinho. A primeira coisa, tá aqui o serviço. Então você vai acessar a Mailtrap, põe Mailtrap no Google, é mais fácil, né? Então, mas a URL é mailtrap.io, mas põe Mailtrap no Google, provavelmente é o primeiro link. Então, feito isso, você vai criar sua conta. Criando sua conta, você vai cair em uma tela similar a essa daqui. Então existem, o envio de e-mail normal, ou seja, o oficial, e existe um ambiente de teste, que é esse que eu estou aqui agora. Então, e-mail testing, são dois ambientes. Então, está criando o sistema, preciso testar se está funcionando, etc. Você usa o envio de teste, tá? Então, existe uma caixa de entrada aqui, que inclusive você pode criar várias delas. Então, existe uma caixa de entrada que é de teste também. Então, todo e-mail que você mandar, se for usando o processo de teste que eu vou mostrar para você,
cai automaticamente em alguma caixa de entrada aqui. E aí você consegue ler o próprio e-mail daqui mesmo. Não precisa ficar mandando para um Hotmail, para um Gmail e ficar esperando se vai receber ou se não vai. Ele já cai aqui, você já consegue verificar. Então é um ambiente de teste bem completinho, o do Mailtrap, beleza? Então, beleza. O que nós vamos fazer aqui agora? Ó, para a gente usar esse negócio, a gente precisa vir aqui no nosso código e a gente tem várias formas de fazer esse uso. A melhor forma, na minha opinião, utilizando o Node, é através da própria API oficial do Mailtrap, beleza? Então, como é que a gente vai trabalhar com ela? Deixa eu abrir aqui o terminal. Eu estou aqui no meu prompt de comando, por exemplo, tá? E estou com a pastinha desse projeto aberta. Vamos instalar a biblioteca de envio de e-mail. Então, npm i Mailtrap. Vou dar um Enter. Ela já tem suporte a TypeScript, então o nosso projeto está usando o TypeScript também. Então ela já tem suporte, então perfeito. Tá? Então instalamos aqui. Eu vou rodar esse serviço. Então npm run dev. Eu vou rodar o meu servidorzinho que eu criei. Tá? Então ó, servidorzinho rodando na porta 3000. Então show de bola. Eu vou vir aqui num software chamado Insomnia, que a gente usa para testar APIs. Então, como a gente vai criar uma API para fazer, como é Node, né, back-end, a gente vai criar uma API para fazer esse envio. Então, ó, vou criar uma requisição nova, vou vir para cá, botar a base do meu localhost 3000, então, porta 3000, botar um /ping para testar se está funcionando aquela única rota, que é essa daqui, ó, a única rota que eu criei. E ela tem que me dar um resultado PONG. Então, ó, vou fazer o envio, ó lá, PONG. Perfeito, está funcionando. Vou até renomear aqui para /ping. Beleza? Agora nós vamos criar uma rota de envio de e-mail e aí que eu vou ensinar para você todo o processo de código aqui mesmo, tá? Inclusive, o resultado está quase abaixo aqui da minha webcam, tá? Mas dá para ver, sem problema nenhum. Então vamos lá. Eu vou criar uma rota nova aqui no meu main router, uma rota post, por exemplo, e vamos supor que eu estou fazendo aqui um processo de esqueci minha senha. Então você vai enviar o seu e-mail e aí eu vou mandar um e-mail para você com alguma informação, ou com um link especial, com um texto, um código, alguma coisa, certo? Para justificar o envio de e-mail em algum cenário o mais próximo da realidade possível para você aprender na prática. Então, ó, vamos botar aqui um /forgot, por exemplo, tá? Vamos criar um novo controller para não botar nesse ping controller aqui. Então, só um novo arquivo aqui. Vamos chamar esse cara aqui, como esqueci minha senha, processo de autenticação. Então, vamos chamar de out.ts, tá? E aí, vamos criar aqui uma função com o nome forgot, por exemplo, tá? Então, ó, vou copiar aqui esse import, vou colar, chamar de out.controller do arquivo out. Então, ele vai puxar todas as funções que eu exportei, vai chamar elas de out.controller, vai colocar elas no out.controller, e aí eu venho para cá e ponho out.controller. O nome da função que eu vou criar. Então, por exemplo, forgot. Tá? Essa parte de construção mesmo no Node, isso tudo eu explico no nosso curso completo. Tá? Então, se você tiver interesse, link aqui na descrição, você pode conhecer o nosso curso completo. Tá? Mas voltando para cá, vamos criar agora a nossa função para fazer o envio. Então, export const forgot request handler do express handler. E aí eu já ponho aqui, vou botar um async aqui, rec has. Pronto, criei minha rota, tá? O que a gente vai fazer agora? Essa rota ela vai fazer, na verdade, duas coisas. Pelo menos que interessa para a nossa aula aqui, tá? Duas coisas que ela vai fazer. A primeira, ela vai receber o e-mail que o cara está mandando. Então, já vamos receber essa informação aqui. Opa. Const e-mail hack.body. Então, no body, eu vou mandar um e-mail. Vou dar um console.log aqui nesse e-mail para a gente ver se está recebendo. E aqui eu vou dar uma resposta padrão para a minha requisição não ficar só carregando sem entender uma resposta. Então, salvei. Vamos vir aqui agora. Vamos criar uma nova requisição do meu Insomnia para a gente testar. Essa requisição, vou até botar o nome dela já aqui, /forgot. Ela é uma requisição post base /forgot. E aí, no body, eu vou mandar um JSON com algum e-mail, por exemplo. Então, e-mail
Então vamos botar aqui suporte@b7web.com.br. E aí, mandei. Eu estou fingindo que esse é o meu e-mail da minha conta, por exemplo, tá? Que eu esqueci. Se a gente abrir o terminal aqui, olha só o que apareceu. suporte@b7web.com.br. Ou seja, já recebemos o que o cara está mandando. Agora que a gente vai para o principal da nossa aula, que é fazer o envio de e-mail, tá? Por questões de organização, sempre que eu vou usar uma biblioteca externa para fazer algum serviço externo, por exemplo, envio de e-mail, eu venho aqui na pasta SRC, que é a pasta que tem todo o código-fonte do meu projeto, crio uma nova pastinha, se não já existir, né? Chamada libs. Libs vem de libraries, ou seja, bibliotecas. Então, todos os arquivos de configuração de alguma biblioteca eu crio aqui. Então, ó, novo arquivo, vamos chamar de mailtrap.ts. Então, qualquer função que utilize o Mailtrap vai estar aqui nesse arquivo, tá? Que aí fica tudo organizadinho aqui nesse cara. Qualquer coisa, bug, alguma coisa que eu quero resolver, já está nesse cara aqui, eu resolvo já nele. Tudo bem? Então, ó, vamos criar aqui uma função para envio de e-mail, né? Então, vamos criar uma função chamada send email, por exemplo, uma função oficial que vai mandar um e-mail, tá? Async. E aí essa função ela vai funcionar da seguinte forma. Eu vou mandar para quem eu quero mandar o e-mail. Então, ele é obviamente um string, né? Eu vou mandar, sei lá, o assunto do e-mail, subject, string também, e o body, que seria o corpo, né, desse e-mail. Então, eu vou criar uma função genérica aqui, que eu mando para quem eu quero mandar, o assunto do e-mail e o corpo do e-mail. Pronto. E aí eu uso essa função em qualquer lugar que eu queira enviar um e-mail, por exemplo, tá? Aqui que a gente começa a configuração do Mailtrap. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu já baixei a biblioteca. Aqui a gente vai fazer duas coisas para poder fazer o envio. A primeira, vamos configurar o cliente do Mailtrap. Como assim? Ó, vamos botar aqui um const Mailtrap new Mailtrap client. Tá vendo? Então, vamos configurar o cliente. Esse cara aqui, ele recebe umas opções. Então, eu posso chamar de options, aí eu crio essa variável. Vamos chamar aqui de options. Aí eu crio o objeto aqui fora. Ou eu posso criar o objeto diretamente aqui, tá? Aqui eu preciso configurar duas coisas. A primeira delas, um token de acesso. Onde é que eu acho esse token? Ó, se a gente vir aqui no nosso Mailtrap, lá em configurações, vamos ver se eu acho aqui direitinho. Aqui, ó, API tokens. Vou clicar aqui. Eu tenho já algumas de produção e vou adicionar um token novo. E aí eu ponho aqui o nome do token. Então, por exemplo, vamos botar aqui YT de YouTube, teste. E aí eu ponho as permissões que eu quero. No caso aqui, ó, e-mail testing. Então, vou habilitar todas as inboxes de teste que eu criei, por exemplo. Então, ele vai habilitar aqui, salvei, ele vai criar esse token e ele gera para mim um códigozinho. Eu vou copiar esse código. Então, copiei o código, vamos voltar aqui para o meu ambiente de teste, voltar para o código, e aí aqui eu coloco esse token. Ah, eu posso colocar diretamente aqui? Pode. Você pode vir para cá e colocar aqui. Nem adianta você copiar que você não vai conseguir, que eu vou deletar assim que eu terminar de gravar esse vídeo, tá? Então não vai funcionar mais esse token aqui, tá? Mas não é ideal você colocar tokens de configuração dentro do código. Então o que a gente faz? A gente vem aqui nas variáveis de ambiente, a gente cria uma variável de ambiente só para esse cara, beleza? Então a gente pode fazer algo como, por exemplo, Mailtrap underline token. Então eu ponho aqui, certo? E aí eu uso esse cara lá dentro do meu código. Então se eu precisar alterar em algum momento, eu venho nas variáveis de ambiente, que serve para isso, né? Mudo aqui o token e tudo certo. Então vamos vir para cá. Ao invés de eu botar a string aqui, eu vou acessar uma variável de ambiente, ou seja, process.env. No caso aqui, Mailtrap underline token. E aí o TypeScript vai chiar, porque ele não sabe que dado tem aqui dentro, né? E eu digo, é uma string, relaxa. Beleza? Agora, colocamos o token. Agora vamos para a segunda fase. Se eu estiver enviando de fato na Vera, como se diz, né? Ou seja, em produção, o e-mail, só isso aqui já é o suficiente. Se eu estiver em ambiente de teste, ou seja, se eu estiver testando aqui se está funcionando bonitinho, eu preciso também identificar o que a gente chama de test. Cadê? Test
Cadê? Deixa eu botar o nome inbox. Inbox. Não, tem um nomezinho que eu coloco aqui. Ah, porque não tem type nesse options, então eu coloco o que eu quiser, né? Então, é test inbox ID. E aí eu coloco aqui o IDzinho desse inbox que eu quero mandar. Ou seja, aqui eu posso criar, como eu falei, vários inboxes, várias caixas de entrada de teste. Essa é uma delas, tá? Essa demonstração aqui. Se eu clico nela, ó, uma das formas de eu conseguir achar qual é o código dela é aqui em cima, ó. Na própria URL, eu tenho aqui um númerozinho. Eu copio esse número e eu coloco esse número aqui, tá? Então, todo e-mail que eu mandar utilizando esse cliente aqui que eu estou configurando, vai cair nessa inbox automaticamente. Ah, mas eu não estou mandando o e-mail para fulaninho? É, beleza, mas não é ambiente de teste? Vai cair aqui nesse inbox, tá? Quando não for mais ambiente de teste, quando for produção mesmo, aí você remove esse cara e você usa e ele vai cair na caixa de entrada da pessoa, né, que você quer fazer o envio. Então, beleza. Configuramos o cliente. Agora vamos para a parte de fazer o envio. Olha como é simples. Eu vou colocar aqui um try catch, porque pode dar erro, né? Então, se der erro, return false. Então, essa função aqui vai dar um return false. Se der tudo certo, return true, ou seja, deu tudo certo no envio. E aí aqui a gente faz o processo de envio, tá? Para fazer o processo de envio muito simples, await mail trap, o cliente que eu acabei de configurar, ponto. E aí é o seguinte, ó, originalmente para fazer o envio eu uso a função send, e aí eu faço as devidas configurações aqui, tá? Se eu quiser ambiente de teste, eu ponho antes do send um testing, tá? E aí faço o uso da função send. Então, ambiente de teste tem esse prefixozinho aqui. Se não for, eu só removo e aqui ele vai fazer o envio. Tudo bem? Como a gente está em ambiente de teste, eu vou usar o testing. E aí aqui a gente faz o seguinte, eu abro um objeto e aqui eu vou fazer todas as configurações de quem está mandando, para quem está mandando, eventual assunto, o corpo do e-mail. Ah, se tem anexo, posso mandar anexos também, PDFs, enfim, o que eu quiser mandar aqui, configurações de cabeçalho do envio do e-mail, enfim, posso fazer aqui infinitas coisas, tá? Então vamos lá. Para fazer o e-mail, para enviar o e-mail, o mínimo que eu preciso é quem sou eu, para onde que vai esse e-mail, o assunto e o corpo. É o que a gente vai configurar aqui. Então, ó, from. From significa de, ou seja, é o remetente, quem está enviando esse cara. Então, ó, a gente vem para cá, colocamos o nome da pessoa que está enviando, então, sei lá, vamos botar sistema, fica mais fácil de entender, e o e-mail que a gente está enviando, quem é o e-mail remetente, tá? Então, vamos botar aqui, teste@sistema.com, tá? Esse é o nosso remetente aqui. Para quem é esse e-mail que eu estou enviando? Então, eu posso enviar para várias pessoas, por isso que eu tenho que colocar um array. E aí eu configuro cada uma das pessoas. Então, por exemplo, o e-mail para quem eu estou mandando, eu recebo aqui por parâmetro na variável to. Então, eu coloco aqui um to. É para esse cara que eu estou mandando. Ah, eu vou enviar para 2 pessoas. Então, eu coloco e configuro aqui a segunda pessoa, a terceira, a quarta, infinito, tá? Beleza. Então, configuramos como é só para uma, configuramos para uma. Depois, o assunto, subject, já é o próprio nome da variável, né? Então não preciso repetir aqui. E depois, o próprio corpo do meu e-mail. Então, o body. E aí ele, na verdade, não é body, é text. E aí eu mando a variável body. Tudo bem? Esse text ele vai enviar em formato de texto, tá? Existe o HTML, que é a versão em HTML, se você tiver, tá? Aí você manda a versão em HTML. Então, tendo uma versão em HTML e outra em texto, facilita ainda mais o processo de entrega. Que aí se o cliente, sei lá, o aplicativo, o software, etc., que a pessoa está acessando, consegue ler e-mails em HTML e exibir, ele mostra a versão HTML. Ah, é um e-mail simplesão, não recebe, enfim, ele mostra o texto puro. Tudo bem? Então você pode ter até 2 versões desse e-mail, uma versão só texto e outra com HTML, tá? Então, seguinte, feito isso daqui, acabamos de criar o processo de envio de e-mail. Agora vamos usar essa função para a gente ver na prática. Então vamos lá. Vindo para cá, para a minha APIzinha, eu recebi o e-mail do cara.
aqui eu vou fazer, vou até botar no comentário, né? Verificar se o e-mail existe, se é um usuário, gerar código de acesso, link especial para recuperar a senha, enfim, fazer o que ele quiser fazer. E por fim, mandar um e-mail, né? Então, para a gente mandar um e-mail, a gente usa a função send email da lib mailtrap. Então a gente pode fazer isso aqui, tá? Então, beleza. Essa é uma função que ela é assíncrona. Então, ó, promise, e ela retorna um boolean, ou seja, deu certo ou não deu certo. Então eu tenho que colocar um await antes dela, tá? Se eu quiser armazenar o resultado, posso armazenar ou não, tanto faz aí se eu quiser fazer alguma coisa, tá? Fato é, aqui vamos mandar todos os parâmetros que a gente precisa. Quais são eles? Para quem é o e-mail? Então, a gente já põe e-mail. Qual o assunto do e-mail? Então vamos lá. Esqueceu a senha, por exemplo. E o corpo do e-mail, aí eu ponho aqui algum corpo. Então, sei lá, corpo do e-mail com o código boladão de recuperar o acesso ao sistema topado. Então, coloquei aqui um e-mail, um corpo de e-mail bem interessante, tá? E aí ele vai fazer o envio de e-mail. Tudo bem? Vamos testar agora para ver se funcionou? Vamos vir para cá. Eu já tenho aqui o forgot bonitinho com um e-mail sendo enviado, né? E aí eu vou clicar no botão send. Cliquei, ele demorou um pouquinho, executou. Esse demorado um pouquinho é justamente porque ele está fazendo o envio do e-mail. Então, ó, se eu vim para cá, automaticamente, ó, já apareceu para mim o e-mail aqui. E eu só clico nele, ó. Cliquei. O assunto é esqueci a senha, né? Então, olha só, esqueceu a senha é o assunto de quem? Sistema, teste@sistema.com. Para quem? Suporte@web, que é o meu e-mail, né? O e-mail que eu coloquei lá. E aí tá aqui, ó, corpo do e-mail. Corpo do e-mail com código boladão de recuperar o acesso ao sistema topado. A versão só texto, ele vai carregar aqui a versão pura, ó. A versão purona que ele recebeu, né? Aqui tem todas as outras informações que ele recebeu, com código, com não sei o que, enfim, tudo mais, tá? Análise de spam, ele vai fazer também análise de spam, enfim. Tem todo um processo, ó, nota horrível que ele recebeu. Ah, não. Melhor dizendo, nota boa, né? Everything is good, don't worry. Ou seja, grandes chances são que ele vai chegar na caixa de entrada, né, dessa pessoa. Exceto que esse domínio sistema.com, ele está na lista negra. Óbvio, né? Sistema.com o negócio, obviamente que muita gente já usou esse cara para mandar spam. Então, tá aqui já um detalhezinho que eu falei no começo da aula, tá? Então, acabamos de fazer o recebimento do e-mail. Então, eu estou aqui com o e-mail. Se tiver um link, por exemplo, posso clicar nesse link, etc. Ou seja, recebi o meu e-mail. Ah, mas chegou na caixa de entrada de teste. Sim, porque eu usei os códigos de teste aqui. Então, o testing, eu usei o testing box ID. Se eu tirar esse cara daqui e usar o send, pronto. Esse código aqui tá para envio de e-mail padrão em produção bonitinho, tá? Show de bola, maravilha. Aprendemos como mandar um e-mail com o Node de forma muito simples. E aí, claro, eu estendi um pouquinho para explicar para você detalhes que é importante você saber antes de fazer o envio, só simplesmente enviar um e-mail, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido principalmente alguma coisa nesse vídeo. Se não, ou se sim, o like ele é obrigatório. Se inscreve no canal porque eu estou postando vídeos e fazendo lives o tempo inteiro para você aprender cada vez mais programação. E se você quiser fazer o nosso curso completo, o link aqui na descrição vai uma página que vai te explicar bonitinho como que funciona o curso, o que é que você vai aprender, o que é que você não vai aprender, enfim, tudo mais. E se você gostar, se inscreva nesse curso e aprenda a programar do zero. Não precisa ter nenhum tipo de conhecimento anterior. Beleza? Maravilha, então. Até o próximo vídeo e valeu!